Introdução à terapia cognitivo-comportamental de Aaron Beck. Abe é um homem divorciado, 55 anos, de origem europeia, que ficou severamente deprimido 2 anos atrás, depois de dificuldades importantes no trabalho e em seu casamento. Na época em que comecei a tratá-lo, ele estava muito isolado e inativo, passando a maior parte do tempo em seu apartamento, assistindo televisão, navegando na internet, ocasionalmente jogando videogame. Abe e eu nos encontramos por um total de 18 sessões durante 8 meses, usando uma conceitualização da terapia cognitivo-comportamental, TCC, tradicional, e uma terapia cognitivo orientada para recuperação, CTR, e suas intervenções correspondentes. Você vai ler mais sobre orientação para recuperação nesse capítulo e ao longo do livro. Primeiramente, realizei uma avaliação diagnóstica. Na sessão seguinte, nossa primeira sessão de tratamento, dei informação a Abe sobre o seu diagnóstico, a teoria do TCC, o processo de terapia e o meu plano de tratamento proposto. Indaguei sobre suas aspirações, como que ele queria que fosse sua vida e valores, o que era realmente importante para ele. Então, definimos os objetivos. Abe queria ter uma vida melhor, ser produtivo e útil aos outros e ser otimista, resiliente e sentir-se no controle. Mas, especificamente, para ele era importante administrar melhor seu tempo em casa, encontrar um emprego, melhorar as relações com sua ex-mulher e filhos, reconectar-se a amigos e começar a ir à igreja de novo e entrar em forma. Discutimos como ele poderia ser mais ativo. Na semana seguinte, combinamos um plano de ação, uma tarefa de casa da terapia. Então solicitei o feedback de Abe à sessão. A parte principal da sessão seguinte focou em auxiliar Abe a identificar os seus objetivos para a sessão, decidir quais passos ele queria dar na semana seguinte, criar soluções para obstáculos potenciais, reduzir o humor negativo e aumentar o humor positivo. Com frequência trabalhamos soluções de problemas e identificamos desenvolvimento de habilidades, especialmente habilidades relacionadas a modificar o seu pensamento e comportamento deprimido. Utilizei várias intervenções com Abe e também ensinei como ele mesmo poderia usar essas habilidades, como desenvolver resiliência e prevenir recaídas. A instrução e técnica que usamos foram essenciais, bem como o desenvolvimento de uma boa relação terapêutica. Você saberá muito mais sobre Abe e seu tratamento ao longo desse livro. Você também irá acompanhar Maria no decorrer desse livro. Maria, de 37 anos, teve depressão severa recorrente, traços de transtorno de personalidade borderline. Seu tratamento foi bem mais complexo e durou mais tempo. Maria se via como desamparada, inferior, com um sentimento de não ser amada e emocionalmente vulnerável. Ela via os outros como indivíduos potencialmente críticos, desinteressados e com grande chance de magoá-la. Essas crenças eram frequentemente desencadeadas durante nossas sessões. De início, ela se mostrou muito desconfiada para comigo, mantendo-se alerta para que eu não a magoasse de alguma maneira. Foi muito mais difícil estabelecer uma relação terapêutica forte com Maria. Sua intensa desesperança e ansiedade sobre a terapia e sobre mim interferiram por um bom tempo no seu engajamento pleno. Enquanto o tratamento de Abe exemplifica uma abordagem padrão, para Maria, tive que adaptar o tratamento consideravelmente. Nesse capítulo você encontrará as respostas às seguintes perguntas: o que é TCC? Qual a teoria por trás da TCC? O que as pesquisas nos dizem sobre a sua eficácia? Como ela foi desenvolvida? O que é CTR?
como é uma intervenção cognitiva típica, como você pode se tornar um terapeuta cognitivo comportamental eficaz. Qual a melhor maneira de usar esse livro? O que é terapia cognitiva comportamental? Aaron Beck desenvolveu uma forma de psicoterapia nas décadas de 1960 e 1970, a qual denominou originalmente de terapia cognitiva, um termo que muitas vezes é usado como sinônimo de terapia cognitiva comportamental, TCC, por muitos na nossa área. Beck concebeu uma psicoterapia para depressão estruturada, de curta duração e voltada para o presente. Desde aquela época, ele e os outros autores do mundo inteiro tiveram sucessos na adaptação dessa terapia e populações surpreendentemente diversas e com uma ampla abrangência de transtornos e problemas em muitos contextos e formatos. Essas adaptações alteraram o foco, as técnicas e durações de tratamento, porém, os pressupostos teóricos em si permaneceram constantes. Em todas as formas de TCC derivadas do modelo de Beck, o tratamento está baseado em uma reformulação cognitiva. As crenças mal adaptadas, as estratégias comportamentais e a manutenção de fatores que caracterizam um transtorno específico. Alford Beck, de 1997. Você também irá basear o tratamento na sua conceitualização ou compreensão de cada cliente e de suas crenças subjacentes específicas e padrões de comportamento. Uma das crenças subjacentes negativas de Abe era: eu sou um fracasso. E ele se engajava em evitação emocional, para que a sua incompetência percebida ou falha não ficasse aparente. Mas sua evitação ironicamente reforçava sua crença de fracasso. Originalmente treinado como psicanalista, Beck lançou mão de inúmeras fontes quando desenvolveu essa forma de psicoterapia, incluindo os primeiros filósofos como Epicteto e teóricos como Karen Horney, Alfred Adler, George Kell, Albert Ellis, Richard Lazarus, Albert Bandura e muitos outros. O trabalho de Beck, por sua vez, foi ampliado por inúmeros pesquisadores e teóricos dos Estados Unidos e do exterior, numerosos demais para serem aqui mencionados. O panorama histórico da área apresenta uma descrição rica de como se originaram e se desenvolveram as diferentes correntes da TCC. Algumas formas de TCC compartilham características da terapia de Beck, mas suas formulações e ênfase no tratamento variam um tanto. Elas incluem uma terapia racional, emotiva, comportamental, a terapia comportamental dialética, a terapia de solução de problemas, a terapia de aceitação e compromisso, a terapia de exposição, a terapia de processamento cognitivo, o sistema de psicoterapia de análise cognitivo-comportamental, a ativação comportamental, a modificação cognitiva comportamental e outras. A forma de TCC derivada do modelo de Beck frequentemente incorpora técnicas de todas essas e outras psicoterapias, baseadas em evidências, dentro de uma estrutura cognitiva. Com o tempo, será útil que você aprenda mais sobre outras intervenções baseadas em evidências, mas seria uma sobrecarga fazer isso em profundidade enquanto ainda está aprendendo TCC. Sugiro que primeiro você domine os aspectos básicos do TCC e depois aprenda técnicas adicionais para implantar na estrutura uma conceitualização cognitiva. A TCC tem sido adaptada a clientes com diferentes níveis de educação e renda, bem como uma variedade de culturas e idades, desde crianças pequenas até adultos com idade mais avançada.
É usada atualmente em hospitais e clínicas, escolas, programas vocacionais e prisões, entre outros contextos. É utilizada na forma de grupo, casal e família. Embora o tratamento descrito nesse livro esteja focalizado nas sessões individuais de 45 a 50 minutos, como clientes ambulatoriais, as interações terapêuticas podem ser mais curtas. Sessões completas são inapropriadas para alguns clientes, como os que estão hospitalizados para tratamento de esquizofrenia grave. E muitos profissionais da saúde associados usam técnicas de TCC sem realizar sessões terapêuticas completas, seja durante consultas clínicas breves ou reabilitação ou em revisão de medicamento. Para profissionais e para os pares especialistas, também utilizam técnicas de TCC adaptada apropriadamente. O modelo teórico da terapia cognitivo-comportamental. Em poucas palavras, o modelo cognitivo propõe que o pensamento disfuncional que influencia o humor e o comportamento do cliente é comum a todos os transtornos psicológicos. Quando a pessoa aprende a aliviar seus pensamentos de forma mais realista e adaptativa, eles experimentam um decréscimo na emoção negativa e no comportamento mal adaptativo. Por exemplo, se você estivesse muito deprimido e tivesse dificuldade para se concentrar e para pagar as suas contas, poderia ter um pensamento automático, uma ideia, em palavras ou imagens, que simplesmente apareceriam em sua mente. Eu não faço nada direito. Esse pensamento poderia então conduzir a uma reação específica. Você se sentiria triste, sua emoção, e se refugiaria na cama, seu comportamento. Na TCC tradicional, seu terapeuta provavelmente o ajudaria a examinar a validade desse pensamento e você poderia concluir que fez uma generalização e que, na verdade, você faz muitas coisas bem, apesar da sua depressão. Encarar a sua experiência a partir de uma nova perspectiva seguramente faria você se sentir melhor e levaria a um comportamento mais funcional. Começar a pagar as contas. Em uma abordagem orientada para a recuperação, seu terapeuta o ajudaria a avaliar seus pensamentos automáticos. Mas o foco seria menos na cognição que já vieram à tona e mais na cognição que provavelmente irão surgir na semana seguinte e que poderia interferir nos passos que você daria para atingir um objetivo específico. As cognições, tanto as adaptativas quanto as mal adaptativas, ocorrem em 3 níveis. Os pensamentos automáticos. Por exemplo, eu estou muito cansado para fazer qualquer coisa. Estão no nível mais superficial. Você também tem crenças intermediárias com os pressupostos subjacentes. Por exemplo, se eu tentar começar relacionamento, eu vou ser rejeitado. No nível mais profundo, encontra-se suas crenças nucleares sobre si mesmo, sobre as outras pessoas e sobre o mundo. Por exemplo, estou desamparado. Outras pessoas vão me magoar. O mundo é perigoso. Para que haja melhora duradoura no humor e no comportamento dos clientes, você vai trabalhar em todos os níveis. A modificação dos pensamentos automáticos e das crenças disfuncionais subjacentes produz mudança duradoura. Por exemplo, se você continuamente subestima suas habilidades, pode ser que tenha uma crença nuclear de incompetência. A modificação dessa crença geral, ver a si mesmo de uma forma mais realista, pode alterar a sua percepção de situações específicas com que se defronta todos os dias. Você não terá mais tantos pensamentos com o tema incompetência. Em vez disso, em situações específicas que cometer erros, provavelmente pensará: eu não sou bom nisso. E você vai fazer uma
Tarefa específica.